Olá, irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês e com cada um de nós. Amém? Hoje eu estou trazendo aqui esse primeiro vídeo, falando da palavra que é alimento. Hoje eu vou falar que está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. O tema dessa palavra, dessa pequena palavra, é: não desista dos seus sonhos. Tenha fé. Nunca desista dos seus sonhos. E no versículo 37:5 de Gênesis, fala o seguinte: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, Deus Todo-Poderoso. Precisamos de Ti, Senhor, sem Ti nós não somos nada, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender mais do Teu amor, do Teu carinho, Senhor, das Tuas bênçãos, Pai. Nos abençoa, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, porque temos fome e sede de Ti. Desde já te agradecemos. Amém. Os sonhos. O que falar dos sonhos? José é um cara que acreditou veementemente nos sonhos de Deus para a vida dele. Foi um cara que teve uma convivência não muito harmoniosa com seus irmãos. Um cara que sempre serviu a Deus. Um cara que sempre acreditou nas promessas de Deus. Era um cara que fazia tudo certo. E em momento algum desviou nem para a esquerda nem para a direita. Continuou para o seu foco, para o seu alvo, que era Jesus. E mesmo assim, sendo uma pessoa fiel, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que naquela época fazia tudo certo, a vida não era mole. Aconteciam várias coisas, E ele não tinha bons exemplos. Os irmãos deles, todos eram mau caráter, todos eram invejosos. O próprio pai dele, Jacó, antes de ser Israel, enganou o irmão, com um prato de lentilhas. E, quer dizer, referência ele não tinha. Mas mesmo assim, sem referência, e sim com fé, ele continuou temendo a Deus, fazendo o que Deus pedia para que ele fizesse no coração dele. E sempre, qualquer momento que ele queria fazer alguma coisa, ele tomava a direção de Deus. E José nos ensinou algo que foi tremendo, que a gente tem que dar um passo de cada vez. Ele nos ensinou o caminho da escada, que nós falamos, Ele foi galgando cada objetivo, cada conquista, cada vitória. Ele nunca deu o passo maior do que as pernas. José, tendo esse sonho, falou para os irmãos dele. Deus mostrou para ele em sonho. Teve outros sonhos que José teve, que 7 fardos de trigo se prostravam para ele, e que a lua, o sol e as estrelas também se prostravam a ele, e ele era o sol. E todos tinham muita inveja. Até o próprio pai dele, uma vez questionou ele. Então quer dizer que esses teus sonhos estão dizendo que a gente vai ser tudo submisso a você? É isso que você quer dizer, José? E José, em momento algum, foi contra o pai dele, contra os irmãos dele. Ele sempre foi um cara que respeitava o pai, obedecia a mãe dele, obedecia às coisas de Deus. Mas ele acreditava nas promessas de Deus, que Deus vinha revelando para ele através de sonhos. Eu costumo dizer, irmãos, que tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que sonham, que são sonhadoras, e as pessoas que fantasiam. Primeiro ponto que eu quero tocar: muito cuidado para quem você fala seus sonhos. Muito cuidado com quem você anda, com quem você conversa. Você tem que estar rodeado de pessoas que sejam inteligentes, pessoas que têm algo para te ensinar, a pessoas que te ajudem a crescer. O meio que você convive é vital para a sua fé inabalável, é vital para o seu crescimento como pessoa, para o seu crescimento espiritual. Você não pode estar rodeado de pessoas negativas, você não pode estar confiando nos seus sonhos para qualquer pessoa. Se você sonha de verdade, você tem que estar com pessoas que sonham. Sabe aquele amigo que você está perto de você e você fala: cara, deixa eu te contar um projeto que eu tenho. E o cara está ali ansioso para que tu termine o teu projeto, para depois ele contar o projeto que ele tem também. Não é aquele cara que você vai começar a contar um projeto que você tem, um sonho que você tem, e o cara vai começar: rapaz, isso não dá certo. Rapaz, isso aí. Se afaste de pessoas assim, irmão. Fique rodeado de pessoas que sonham que nem você.
pessoas que torcem por você, né? Existem pessoas, assim como os irmãos de José, quando José falou dos sonhos dele para os irmãos dele, os irmãos dele passaram a odiá-lo cada vez mais. É o que o texto nos ensina, né? Então, irmãos, a gente tem que ser rodeado de pessoas que você possa ter um convívio harmonioso, pessoas que acrescentem na sua vida, pessoas que possam falar do amor de Deus e sonhar junto com você. E existem dois tipos de pessoas: as pessoas que sonham e as pessoas sonhadoras, as pessoas que fantasiam. Qual a diferença entre o sonho e uma fantasia? O sonho é aquilo que você deseja, é aquilo que você coloca nas mãos de Deus e você corre atrás, passo a passo, remove pedra por pedra, andando numa caminhada justa e correta, sem passadas maior do que o seu passo necessário, subindo um degrau de cada vez. Um sonhador é esse, que ele tem um sonho, ele crava no coração e ele corre atrás dos seus sonhos. Mesmo que não dê certo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, mas ele não desiste. Ele persevera e continua acreditando no sonho dele. E a pessoa que fantasia. Tá? A pessoa que fantasia é aquele cara que sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro X. Saiu da boca para fora. O cara não vai trabalhar. O cara não corre atrás dos objetivos deles. O cara não tem meta. O cara não sabe onde ele quer chegar. Isso é fantasia. Algo que você deseja ou que você pensa e não realiza, isso é fantasia. Então, se você está sonhando algumas coisas e não está realizando, não é seu sonho de verdade, irmão. São fantasias. Então, fuja da fantasia. Sonhe. Tenha suas ambições. Corra atrás delas. Tente alcançá-las. Se rodeie de pessoas que possam lhe ajudar a realizar seus sonhos. Se rodeie de pessoas sonhadoras que queiram compartilhar com você as suas vitórias. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Irmão, para chorar com você vai aparecer vários, mas para se alegrar com essas alegrias, irmão, é muito difícil. Você pode viajar, sei lá, um lugar que eu queria muito conhecer era Tailândia. Você pode viajar para Tailândia e quando você chegar e você falar para uma pessoa que é negativa, uma pessoa que é pessimista, uma pessoa invejosa, ela vai dizer que Tailândia, lá os caras comem cachorro, tudo, aquilo, outro. Então é isso, irmão. Você tem que saber com o que você está falando. Você pode comprar uma Ferrari. E você vai chegar para essa pessoa e vai mostrar para ela, olha, tá aqui a minha Ferrari. Aí o cara vai dizer, não, mas essa cor. Ele não tem o que falar, mas ele vai achar algum defeito, algum problema. Se rodeie de pessoas positivas, de pessoas que acreditam nos seus sonhos, de pessoas sonhadoras. Sabe, ficar triste com quem está triste é muito fácil. Agora, se alegrar com a vitória dos outros é muito mais difícil. Sabe, às vezes as pessoas têm até o mesmo sonho que você e você vê aquela pessoa realiza o sonho com muito mais facilidade que a sua. Deus abençoou, ele corre atrás e você não consegue se alegrar com isso. Então a gente tem que rever os nossos conceitos. Irmão. Não é só chorar com os que choram, a gente tem que se alegrar com os que se alegram. Sabe, às vezes eu vejo alguns irmãos, algumas irmãs aí esperando uma varoa. Aí a irmã entrou na igreja com um mês, já vai até casar. Se alegre com se alegra, irmão. Sabe, a gente tem que começar a ver a vitória dos outros como um ponto para a gente poder alavancar a nossa vida. Certo? Não seja invejoso, não seja mesquinho. A Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Né? Se você quer algo para você, deseje para os outros também. Se você quer uma coisa boa para você, deseje para os outros também. Não é só para você, irmão. E quando você vê um irmãozinho uma irmãzinha sendo abençoado, se alegre. Olhe para a vida dele e diga a Deus como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Que Deus continue te abençoando. Então, irmão, José foi um cara que, mesmo com todas essas má influências, com esses pontos negativos, ele continuou dobrando o joelho dele, acreditando nas promessas de Deus, dizendo, Senhor, não importa o que aconteça, eu estou aqui, eu acredito na tua promessa. Os irmãos de José venderam ele como escravo. Primeiro, os irmãos dele jogaram ele num buraco. E aí eles se arrependeram e tal, com medo dele morrer, decidiram matar ele. E aí chegaram a uma conclusão, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo, para esse pessoal que leva para o Egito. E ele foi vendido como escravo. E eu não vejo nenhum relato na Bíblia que José murmurou, questionou a Deus. Sabe, irmão, às vezes a gente está passando por um problema, por alguma dificuldade,
E a gente não entende por que a gente está naquilo e por que a gente está naquilo. A gente não consegue enxergar como sair daquilo. E a gente começa a murmurar, começa a reclamar. E eu não vejo a Bíblia relatando aqui que José murmurou a Deus porque foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Negativo. Em nenhum momento José perdeu a sua conduta, em nenhum momento ele desviou o seu caráter. Ele, em todos os momentos, continuou glorificando a Deus, acreditando a Deus e acreditando principalmente na oportunidade. Mesmo em meio a uma dificuldade sendo vendido como escravo, José acreditava que Deus ia mudar a história dele. Chegou no Egito, assim que chegou no Egito, começou a ser chefe, né? Começou a trabalhar lá no Egito, né? E chegou a trabalhar com um dos governantes daquela área lá. Até que a mulher dele deu em cima do José. José fugiu nu, a Bíblia diz que ele relata que ele fugiu nu, né? E José fugiu nu e mesmo assim foi preso, condenado e preso, como se tivesse tentado estuprar a sua senhora. E ele, mais uma vez, justamente chegou a uma derradeira, né, momento de dificuldade na sua vida. Foi para a prisão. E chegando na prisão, em nenhum momento a Bíblia relata que José murmurou, que José questionou a Deus, que José perguntou: Senhor, por que eu estou aqui? O que tu queres? Em nenhum momento ele acreditou nas promessas de Deus, nos sonhos que ele tinha. E engraçado, em pouco tempo José se tornou chefe no cárcere, né? Se tornou chefe da cadeia lá. Ou seja, o que José tocava, Deus abençoava, fazia ele próspero. Mesmo num lugar onde ninguém acreditaria, José sempre era próspero, era abençoado. Eu vou resumir para vocês, irmãos, porque essa é uma palavra só mesmo curta. Essa é a primeira de várias que a gente vai fazer. José ainda tinha alguns sonhos e um belo dia o faraó do Egito teve um sonho e ninguém conseguia decifrar o que era esse sonho. E chamaram José, e José decifrou o sonho, que ele sonhava com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E depois de um tempo, as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E Deus deu a revelação dos sonhos a José, e ele se tornou, o faraó tirou do dedo dele um anel, naquela época o anel dava um sinal de poder, como a faixa do presidente hoje, no momento que o presidente toma posse. O governador, o faraó tirou o anel dele do dedo e colocou no dedo de José, disse: a partir de hoje tu és o governador do Egito. Né? E a partir daquele momento, José começou a governar o Egito inteiro. Um cara que estava na prisão, um cara que foi vendido como escravo, um cara que tinha tudo para ser um cara por fora, porque ele só tinha acontecido coisa errada na vida dele, mesmo ele adorando o Deus que podia todas as coisas. Mas no tempo certo, irmão, escada por escada, ele subiu, ele acreditou. Ele reuniu forças que eu acredito de onde ele não tinha, para poder contemplar a glória e a majestade do nosso Deus. Deus colocou ele no lugar de destaque, se tornando governador do Egito. E para finalizar, irmão, os irmãos dele, que tinham vendido ele como escravo, que ficavam zombando dele, que odiavam ele, após alguns anos, né, que a Bíblia diz que foram 7 anos de vaca gorda, e teve 7 anos que teve uma fome em toda a terra, que todos estavam passando fome. Mas lá onde José governava existia prosperidade, porque nos 7 anos de fartura, eles produziram bem mais, eles estocaram. E os irmãos de José foram até o Egito sabendo que lá tinha comida, para ver se eles conseguiam trocar alguma coisa, trabalhar por comida. E José em nenhum momento foi arrogante nem prepotente, pelo contrário. Ele abençoou a vida dos irmãos. Ele abençoou a vida daqueles que o perseguiam. Ele abençoou a vida daqueles que odiavam. A Bíblia diz que eles odiaram ainda mais. Né? Em nenhum momento, irmão, eu vi José com ódio e rancor em relação a esses irmãos. Então pare e pense, aquele que te faz mal, aquele que olha para ti de uma forma indiferente, aquele que te critica, quase não sai, aquele que critica você, aquele que te coloca para baixo. Irmão, que isso seja força para você, que cada crítica, que cada olhar pessimista seja força para você colocar no seu coração e acreditar que acima de todas essas coisas existe um Deus vivo que pode todas as coisas.
um Deus que pode mudar a vida de alguém que estava na prisão e se tornar governador do Egito, um Deus que é capaz de transformar a vida de um ex-dependente químico e transformar ele numa pessoa honesta, de um caráter correto, ilibado, uma pessoa que pode abençoar a vida de outras pessoas, até mesmo daquele que os perseguiam. Esse é o Deus que nós servimos. E é o Deus que eu acredito. E eu espero que esse mesmo Deus abençoe a sua vida, assim como vem abençoando a minha vida. Mas no mundo teremos aflições, irmão. Mas tenha de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E as promessas de Deus na sua vida ainda está só no começo. Que Deus possa te abençoar. Que seja uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Amém. Fui, irmãos.